Shalom, shalom, estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo para o nosso canal, no nosso antigo cenário, né, na área de serviço da minha casa. Os meus vídeos eles não têm edição, eu não tenho um estúdio de gravação, eles são feitos da maneira que Deus toca no meu coração e a gente repassa para vocês. Sou o professor Aquino, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, vocês compartilhem esses vídeos, para que eles possam atingir o maior número de pessoas possível, e assim nós podermos levarmos a palavra de Deus. E com isso estamos fazendo missão. Enquanto o mundo todo está aí de pandemia, está parado, né? O pessoal frequentando poucas igrejas, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor com essa maravilha de internet que nós temos. E o assunto de hoje é um assunto muito polêmico, é um questionamento. Nós estamos debaixo da graça ou debaixo da lei? O que é que vocês acham? Existe um conceito na igreja cristã, há muitos anos, onde diz que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Isso eles têm como base Romanos capítulo 6, versículo 14. Mas esse versículo tem sido interpretado erroneamente pelos pais da igreja romana, o que perdura até hoje na igreja cristã. Alguns creem que o Antigo Testamento não passa de contos da nação de Israel. É um livro antigo, então chama-se Antigo Testamento, eles creem que é um livro antigo, ultrapassado, e que esse versículo, que estamos debaixo da graça, nos dá liberdade, ele quebra todas as portas, todas as barreiras e nos dá liberdade para que nós possamos fazer quase tudo, ou tudo. Porque nós temos, se estamos na graça, nós temos o pronto perdão para aquilo que nós fizermos. Temos o pronto perdão sem nenhuma consequência para o pecador. E isso é muito perigoso, porque a lei, ela nos mostra o pecado. A lei é quem nos mostra o pecado. E quando você despreza, desconhece a lei, onde não há lei, não há pecado. É como se eu tivesse recebido a graça, fosse vamos dizer, um documento para que eu pudesse, todo mundo pudesse dirigir e não observar a lei de trânsito. Então eu ficaria livre para tudo. Então, esse versículo ele nos dá base para que nós possamos, por exemplo, você está debaixo da graça, então eu posso comer de tudo, pode trabalhar no dia que quiser, eu posso desconsiderar os mandamentos, os estatutos, os ruquins, sem nenhum problema, porque a graça, o perdão, está disposto aí para qualquer hora, qualquer minuto, e nenhuma consequência disso virá sobre mim, né? Então eu estou livre da lei, eu estou livre da lei que me coloca um jugo pesado. Temos sempre o perdão à nossa disposição. Lei é coisa de judeu, é para quem quer colocar jugo sobre si. Enfim, nós vamos descobrir hoje. Estamos realmente debaixo da graça e não debaixo da lei? Vamos lá, vamos iniciar. Será que Paulo, Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade para desfazer a lei, coisa que o Filho de Deus, Jesus, Yeshua, como é o nome dele em hebraico, não o fez? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Paulo realmente desfez a lei, aboliu a lei. Paulo fez isso, ou
o contexto que Paulo pregou é que está sendo interpretado errado. Vamos ver. O contexto que Paulo se refere, como judeu zeloso que era, cumpridor da lei que era, se você ver em Atos 25, capítulo 8, 28, versículo 25, versículo 8, 28, 17, não é que a graça de ser salvo em Jesus, em Yeshua, anulou a lei. Paulo não está dizendo isso. Que a graça que me salvou anulou a lei. Ela está sendo interpretada errado. Mas que quem teve um novo nascimento em Jesus, em Yeshua, quem teve esse novo nascimento, a natureza pecaminosa deu lugar ao Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Que agora a lei do pecado, a lei que me escravizava para o pecado, que fazia com que eu realmente pecasse, que habitava em nós, deu lugar ao Espírito Santo, mas sob o jugo da lei pecaminosa, ela foi extinta. Né? Eu não estou mais sob o jugo da lei pecaminosa. É isso que ele quis dizer. Que, primeiro, nós temos que compreender que o pecado é quem separa o homem de Deus. E o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Então, se eu transgrido a lei, eu estou em pecado. Então, se eu estou salvo em Yeshua, em Jesus, se eu fui salvo por Jesus, se o sangue de Jesus perdoou os meus pecados, é a graça que eu recebi, quer dizer, foi de graça. Graça significa perdão, ou parte de perdão de uma dívida. Então, se a graça habita em mim, se eu tenho realmente essa graça, desse perdão perdoado, eu não vou descumprir a lei. Por quê? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então você passa a viver não sobre... Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ser legalista, né, o legalismo da lei, e outra coisa é viver sobre o princípio da lei. Você tem que fazer essa diferença entre o legalismo da lei e você viver sobre o princípio da lei, sobre a luz da lei. Se você entender esse versículo, que realmente Paulo rasgou o Torá, o Taná, que é os 5 primeiros livros de Moisés, os profetas e os escritos, e parte das cartas paulinas também, então você não pode ler isso aí nem pregar sobre isso aí, porque aquilo não vale mais, certo? Então veja, pois encontramos na Bíblia os benefícios da lei, o qual o próprio Shaul Hachalia, Paulo, salvo em Jesus, em Yeshua, ele se refere a ela chamando de santa, justa, boa, e nela se encontra prazer. Veja o que é que Paulo diz. Então Paulo não anulou a lei. Paulo diz que a lei é santa, justa e boa e que nela se encontra prazer. Então ele não anulou. O que está sendo interpretado, mal interpretado, é o versículo onde ele diz, lá em Romanos, esse versículo que foi interpretado pelos antigos pais da igreja romana, esse versículo Romanos 6, 14, que está sendo mal interpretado. Então Paulo aqui cita em Romanos 7, 12 e 22. 7, 2 e 22. E por que ele faz essa citação que a lei é boa, santa e justa e dá prazer em obedecer à lei? Porque na congregação romana, em Roma, na congregação
israelita em Roma, muitos dos romanos, os gentios, tinham aceitado Yeshua, Jesus, como Salvador. E eles precisavam saber que a lei é justa, que a lei é santa, que a lei é boa e que a lei nos traz prazer. Por isso que ele citou o versículo Romanos 7, versículo 12 e ao 22. Ele disse isso para os gentios, né, que precisavam obedecer realmente à lei. No versículo 12, em Romanos, ele deixa bem claro que a lei santa, justa e boa, no versículo 12 de Romano. Agora uma pessoa, veja bem, uma pessoa, um judeu, ou um goíne, um cristão, que ele, fora da graça, ele não é salvo em Yeshua, ele não tem Yeshua como Salvador, ele não considera a morte de Yeshua, o derramamento do sangue, como uma graça para perdão dos seus pecados. Ele para na lei, ele cumpre a lei ou parte da lei só, e despreza a graça de Deus, que é a vinda de Yeshua. A graça maior de Deus foi nos ter dado seu Filho como Salvador. Essa é a verdadeira graça. Então ele não está cumprindo o propósito de Deus. Aqui está um erro, é você parar na lei. Esse é o erro, você parar na lei. 2 Timóteo, eu vou fazer questão de ler 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, Romanos, 2 Timóteo 3, oh Jesus, aqui é marcado aqui, 2 Timóteo 3, no versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Versículo 17. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Então, para que você se prepare para uma boa obra, é necessário você ter conhecimento de todas as Escrituras. Mas e que Escritura é essa que Paulo está falando se não existia o Novo Testamento? Que Escritura é essa? Não existia o Novo Testamento quando Paulo estava pregando em Roma. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Ele estava falando do Taná, da Torá, dos profetas e dos escritos. Era isso que Paulo está dizendo, que o Taná, que é os 5 primeiros livros de Moisés, que é os livros dos profetas, que é os escritos, ela é boa para corrigir, para orientar e para nos dar direção de vida. Então Paulo não anulou a lei. Ele também não tinha autoridade para isso, porque nem o Filho de Deus o fez assim. E Paulo diz aos Romanos, que a lei é santa, justa e boa. E agora, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a Escritura, ela nos dá, é quem nos dá orientação, é quem nos corrige, é quem nos orienta, é quem nos faz capaz para uma boa obra. Então, se você quer participar, né, dessa obra, quer fazer a obra, é preciso que você tenha esse conhecimento. É preciso que você tenha esse conhecimento. Que a Escritura, por completo, ela é boa para corrigir. Ela nos orienta do erro. Ela nos dá direção. É uma bússola para a nossa vida. Então,
no tempo de Paulo não tinha o Novo Testamento. Você lembre-se disso, que no tempo de Paulo não tinha o Novo Testamento. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou explicar o que é graça. O que é graça? Graça vem do hebraico, hesed, o amor de Deus, misericórdia, o mesmo perdão, perdão de uma dívida ou de parte de uma dívida. É isso que essa palavra hesed quer dizer, graça. A maior graça que nós temos foi Deus nos enviar o seu Filho para perdoar de graça os nossos pecados. Então você crê em Yeshua, você é salvo, você vai ter direito à vida eterna, mas não lhe dá o direito de não observar a lei. Ele não dá esse direito. O sangue não invalida a lei. O sangue que Jesus derramou não invalida a lei. Porque se assim você o fizer, se eu nego a lei, estou negando o pecado. Por quê? Se eu nego a lei, estou negando o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, eu não peco, porque eu não transgrido a lei. Se o pecado é a transgressão da lei, se eu nego o pecado, eu nego a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O que me vai fazer com que eu morra eternamente é o pecado, é o meu pecado. É quem vai fazer que eu morra. Não, se eu nego a lei, eu nego o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Se eu nego o pecado, eu nego a morte. E se eu nego a morte, logo a morte de Yeshua, de Jesus, não tem validade para a minha vitória. Não tem validade para a minha vitória. Então, eu concluo com a frase, com a seguinte frase, que a graça sem lei fica sem graça. A graça sem lei fica sem graça. Que o Jesus abençoe os irmãos, que abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. Não esqueçam, se inscrevam nesse canal, deixe um joinha, replique isso aí para outras pessoas, passe para outras pessoas, para que a palavra de Deus possa atingir mais alguém. Que você comente, faça seu comentário, porque eu quero aprender mais da palavra de Deus e com você eu aprendo muito. Que a paz do Senhor repouse sobre o seu lar.